gostando, Pedrão? Se prepara, E você, porque o Ana festival Luísa? vai apresentar o que há de mais novo nesse segmento, né? É isso mesmo, 40 DJs vão tocar nos sets todos os dias do Rock in Rio e tem uma dupla de carioca que tá arrasando. Sucesso total aqui e em vários lugares do mundo. Quem são esses feras aqui, ó? A gente começou, o Pedrão toca bateria desde que ele é mais novo, na verdade, desde os 11, né? Sim, fiz aula de bateria dos 11 aos 18. O Lug, quando ele fez 16 anos, eu deixei ele em Londres. A gente foi antes, fez uma viagem e tal. A minha mãe deu uma viagem para cada neto e na hora do Lug, escolhi a viagem dele, ele foi para Londres para fazer esse curso nessa escola de DJs que tem lá. Lá em Londres eu conheci um cara que era um português, que ele trabalhava na Point Blank. Eu falei pra ele que eu queria produzir, que ele falava português, ele era o único que falava português lá. E ele ficou amarradaço, e ele começou a me ensinar várias paradas, me dar várias dicas. Aí eu lembro que a parada fechava 10 da noite, eu ficava até 11h30 com ele lá, sacou? Porque ele que fechava. Quando eu voltei pro Brasil, enquanto eu tava lá, o Pedrão fez um curso também Fiz uns cursos aqui de produção. E aí quando eu voltei de Londres, foi cara, vamos fazer essa porra. E aí, quando eu me liguei, eu tava fazendo isso todo dia. Eu lembro até a data, eu sei a data que a gente falou que queria ser DJ. Foi dia 3 de maio de 2012. Enfim, em 2012 a gente começou com essa parada, de música mesmo, eletrônica, de querer ser DJ e tal, começou a focar nisso. Em 2012 a gente tava aprendendo a ser DJ mesmo, a gente começou teve a controladorazinha, começou a brincar de tocar. A gente criou um projeto chamado Mosh, que era o nome do nosso cachorro, que morreu recentemente, inclusive, foi acho que o cachorro que mais foi presente na nossa vida. Eu tenho até ele tatuado aqui. A gente não era tão fã do som que estava no momento no Brasil, que era um som muito mais não underground, mas hip house, assim. A gente gostava de algumas, mas a gente não gostava de todas, que a gente gostava de uma coisa mais pesada. Então, o Cat foi, acho que, a hora que a gente conseguiu criar uma identidade nossa. Porque a gente pegou referências do EDM pesado que a gente gostava e a gente juntou com o som que estava funcionando no momento do Brasil, que a gente também, dentro do que a gente gostava. A gente começou o Cat em 2016, então a gente ficou de 2013 a 2016 com esse outro projeto que se chamava Mosh, que era o nome do nosso cachorro. Mas nesse tempo foi um processo de aprendizagem, a gente estava aprendendo, sacou? Tinha um nome e tal, postava uma música ou outra na internet, mas a gente não era bom ainda. E no início do Mosh era só o Lug, inclusive, não era eu. E no meio do caminho teve uma galera que estava ajudando a gente uma época, que a gente foi tocar numa festa. A gente tocou, sei lá, em algumas festas como Mosh. Acho que nesses 3 anos a gente tocou em 10 festas, talvez. Um pouquinho. E numa dessas que a gente ia tocar, o cara que ajudava a gente virou e falou: cara, por que vocês não tocam os dois juntos? Vocês são irmãos, vai ficar maneiro, vai ser mais legal, assim, vende esse negócio de 2 juntos, os irmãos. Aí eu falei, então vambora, foda-se. Nesse dia, faltava 20 minutos pra gente começar a tocar. Ele tocou comigo. E eu subi e toquei junto com ele, porque a gente tocava em casa, eu tava acostumado. O Pedrão sempre foi um cara muito mais fechado, sacou? Até dá pra perceber isso hoje em dia, que eu sou uma pessoa que passo muito mais, sei lá, stories, Instagram, boto muito mais a cara. O Pedrão dá segurança pro Lug, exatamente, porque muita coisa, porque ele tem aquele jeito mais dele, mais ali pontua, e ele é mais calmo. O Pedrão, ele pensa antes de falar, ele vem... O Lug é mais papapum, pum, pum, pum. Mas enfim, ele sempre foi muito assim, então ele no começo ficou um pouco receoso, assim, de querer participar. Isso foi em 2012. Então a partir daí a gente começou a tocar junto. Sim. E a gente começou o Cat Dealers em janeiro, ele lançou 2 músicas que foram legaisinhas até, e a terceira foi em março já, foi Airborne, o negócio explodiu bizarro e a gente não tinha... Em março a gente teve 2 shows, em abril a gente teve 4 shows, em maio teve 8, de junho teve 10, julho teve 12, daí foi só 12 pra cima, sacou? Então, em 6 meses a gente foi do 0 pro 12 shows por mês.
Your Body, ela foi uma música que ela foi muito grande no Brasil, ela é grande até hoje aqui, só que ela foi muito pro mundo, sacou? Muito, assim, a Europa toda conhece, nos Estados Unidos. A gente foi em Los Angeles uma vez, a gente não tava nem tocando, a gente foi lá pra curtir e passou um cara ouvindo Your Body no carro, na nossa frente, alto pra caralho. Eu falei, uou! Eu lembrei, falei, caralho, que irado. E eles explodiram com essa música, começaram a ter shows, e aí a gente começou a ver que a coisa realmente estava crescendo, começaram a viajar muito, começaram a tocar no Brasil inteiro, começaram a tocar no fim de semana, os caras estavam no sul, depois iam para o norte. Eu nem sei onde eles estão, para te falar a verdade. Às vezes eu olho lá nos stories para ver por onde estão, porque é tanto para lá e para cá. Eu brinco que eles se hospedam aqui e moram em aeroportos do mundo, né, hoje em dia. Tipo, a gente até demorou um pouco para assimilar, porque foi tão rápido. Não foi rápido porque já tá há muito tempo fazendo, mas o Cat Dealers, assim, aconteceu tão rápido que demorou um pouco, assim, pra gente assimilar, né? Tipo, eu acho que o primeiro momento que a gente percebeu que a gente estava grande foi quando a gente tocou no Ultra Brasil, em outubro de 2016. Nesse dia, o primeiro slot deu um atraso fodido no Ultra e o primeiro slot no portão fechado, ninguém, o cara tocando sem ninguém na frente. O segundo slot, o portão abriu um pouco depois que começou o show do segundo slot, então tava vazio. E aí, cara, 15 minutos antes da gente entrar, a pista tava vazia, vaziaça. E a gente tava super empolgado de tocar no Ultra. Eu lembro da gente olhando a pista vazia, tipo, droga, não acontece, é isso. Tipo, tranquilo. Cara, faltando 5 minutos pra eu começar o set, começou a chegar gente. Começou a chegar gente. Eu olhei pro Pedrão, ele olhou pra mim e falou, caralho, olha isso, gente pra caralho. Deu 10 minutos no nosso set, a pista tava lotada. Todo mundo chegou cabia cedo ninguém, pra ver a gente. cabia as pessoas. Tava lotado. E isso foi tipo, a gente saiu gritando, pulando, acabou de tocar abraçando o outro. Caralho, olha isso que aconteceu. E foi tipo muito foda, muito. Sim. Foi um belo choque. Aí teve outros momentos também, né? O Rock in Rio de 2017 foi um puta momento também, que a gente tocou e tipo, todo mundo cantando as músicas alto, assim. E que a gente descobriu que ia tocar no Globo.com, porque acordei num certo dia, todo mundo mandando mensagem, vai tocar no Rock in Rio, que irado. Eu falei, como assim? Eu nem sabia que ia tocar no Rock in Rio. Não sabia que a galera, os nossos empresários na época não avisaram a gente. Aí a gente até mandou uma mensagem que, pô, é essa de Rock in Rio? Ele, surpresa. Que isso? Então foi um choque, assim, esse show foi um leve choque. E eu acho que até hoje o show que mais foi chocante mesmo foi o Lola, o último Lola que a gente fez. Porque a gente estava no terceiro slot também, acho que era 3h30 da tarde. Também era um slot que não costumava encher tanto e o palco é muito grande do Lola, o tamanho ali, é tipo a pegada Rock in Rio mesmo, tipo um espaço grandão. E era o terceiro slot, né? A gente tava, cara, fudeu, será que vai encher, será que não vai? E lá tem 10 minutos de pausa entre os DJs, né? Entre as apresentações. E, cara, nesses 10 minutos, o palco lotou inteiro, é tipo um mar de gente. E aí foi tipo, a primeira música já foi a Gravity, todo mundo cantando alto pra caralho, agora, um coral. E esse dia eu tava assim, né, tocando tremendo. Mó cagaço de errar, dor de barriga, de nervosismo e tudo. Mas esse eu acho que foi o show até hoje mais impactante, talvez. Assim, que tipo, a gente se ligou na grandiosidade do que estava acontecendo, sabe? Eu acho que assim, a gente tá há mais de um ano, talvez, acho que só focado na entrega de show. É isso, assim, a gente até inclusive reduziu drasticamente o nosso faturamento, sacou? Meu e do Pedrão, para investir no nosso show, sacou? A gente tá botando tudo nisso porque é o que a gente acredita que é o que tem que ser feito, sacou? Tipo, tem muita gente já, então tocando, a galera sempre toca as mesmas músicas, enfim, a galera segue muito, tipo, o que tá funcionando, e aí acaba que as pessoas ficam muito parecidas, sacou? Muito parecidas com as outras. Então, a gente quer ter um nível de entrega do nosso jeito, do jeito que a gente gosta, o que a gente gostaria de estar ali como fã assistindo, entendeu? Eu acho que pro Rock in Rio vai ser aí, acho que meio que a entrega de um show novo, que não necessariamente é uma estreia de um show novo, não é isso, mas é uma puta entrega de um show novo que a gente vem desenvolvendo há muito tempo e que a gente vai ter estrutura para entregar lá, sacou? Seja de vídeo, de luz, de tudo, equipe de filmagem, a porra toda que a gente tá levando para lá para fazer o tipo, acho que vai ser meio que um marco, assim, tipo, um novo Cat Dealers, novo início, sacou? Exatamente. Um novo Cat Dealers de entrega, assim, e dali a gente pretende continuar seguindo isso e sempre, quando tiver, assim, esses mega shows, conseguir fazer entregas cada vez maiores. Se você quiser, eu vou te dar um amor desses de cinema.
Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia. Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras, aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa a nossa felicidade. Vamos brindar a vida, meu bem, aonde o vento é brisa e o céu claro de estrelas. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva.